Boa noite, pessoal. Eu tenho a oportunidade de voltar aqui e meditar um pouquinho na Palavra de Deus com você que está nos acompanhando. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo número 4, no Novo Testamento, carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, carta número 2. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, eu quero que a gente leia a partir do verso 13, por favor. Acompanhe comigo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isto falei. Nós cremos também, por isto também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Queridos, esse capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios, dessa segunda carta, Paulo faz uma defesa do ministério dele. Em vários capítulos ele vai fazer essa defesa, mas no capítulo 4 ele começa dizendo que ele não é um destes que falsificam a palavra de Deus, ou que a pregam por interesses escusos, vergonhosos, avarentos, mas que ele tinha recebido de Deus essa mensagem e a incumbência de levar essa mensagem ao maior número de pessoas que ele pudesse alcançar. Então, quando ele chega nesse verso que a gente iniciou a leitura, o verso número 13, ele vai repetir uma parte do Salmo 116, e é a parte que diz: cri, por isso falei. E aí ele diz: o meu testemunho, a minha missão, a minha mensagem, todo o trabalho que eu tenho desenvolvido, é porque eu criei. Eu criei na mensagem. E porque criei, porque creio, eu levo essa mensagem comigo. E qual era a mensagem que Paulo tinha crido? Paulo é judeu. Paulo foi criado como cidadão romano também. Então ele teve uma experiência teológica, doutrinária, muito forte no judaísmo, a ponto dele dizer que cresceu aprendendo aos pés de um grande e famoso mestre naqueles dias, Gamaliel. Mas ele também, como cidadão romano, ele estudou profundamente filosofia grega. Isso fica muito claro na forma como ele expõe a teologia judaica nas cartas que ele escreve. Então, quando ele diz, eu criei, por isso falei, ele está dizendo de uma forma de apresentar a mensagem do Cristo que ele conhece quando vai a Damasco em missão policial, para investigar e encontrar aqueles que ele entendia que eram inimigos da fé e prender e trazer de volta a Jerusalém para que fossem julgados e condenados. Ele encontra esse Jesus, que era tido por muitos judeus como o Messias esperado por Israel, mas não crido dessa forma por muitos e muitos judeus, inclusive o Paulo naqueles dias, que na época era Saulo. E quando ele tem esse encontro, coisas acontecem, conexões teológicas com fatos históricos e com essa construção bonita da lógica investigativa e conclusiva do pensamento grego, faz com que ele entenda que
Jesus não era apenas mais um pretenso Messias, como existiram vários naqueles dias em Israel, mas que de fato ele era aquele para quem as profecias todas do Velho Testamento que ele estudou com Gamaliel apontavam. Então, basicamente, o que ele entende é que Jesus é o cumprimento de todas as profecias. E quando ele entende isso, ele começa a perceber a simplicidade do plano de Deus para tornar acessível a todo e qualquer ser humano o conhecimento de Deus por meio de Jesus. Porque se Deus se manifestasse de formas muito difíceis, muitas pessoas não alcançariam. Então ele se manifesta da forma mais simples. O verbo, a promessa, a profecia, se fez carne e habitou entre nós, andou entre nós, falou conosco como um de nós, tocou em nós, mas nos abriu um caminho de entendimento e de acesso ao Deus até então invisível. Então Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios que Jesus é a imagem de Deus. Ele vai falar isso em Colossenses. Então essa é a mensagem que Paulo crê. E ele diz, eu creio que Jesus Cristo é a imagem do Deus verdadeiro, é o cumprimento de todas as profecias e é o esperado de Israel e o desejado de todas as nações da terra. E aí ele diz, por isso eu falei. E aí ele vai dizer assim, mas o meu testemunho não é um testemunho dado em facilidades. O meu ministério não é construído só com ajudas, muito pelo contrário. Quase sempre com barreiras e adversidades. E eu tenho sofrido muito. E ele diz, e esse sofrimento que me é imposto, porque eu sou levantado como pregador desse evangelho que eu criei e que agora eu prego, o meu homem exterior está se corrompendo. Não é corrupção no sentido político brasileiro do século 20 e 21 que a gente está acostumado. Não é corrupção no sentido de estragamento de uma ética, de uma moral que teria que ser boa e que se torna ruim. Não. É corrupção no sentido de estragamento do corpo, via envelhecimento e sofrimento. Paulo diz, ainda que esse corpo esteja se desfazendo, esteja adoecendo, esteja morrendo por fora, contudo, por dentro ele se renova. Em Deus ele se renova. Ele chega a dizer assim, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E aqui é que eu quero realmente chamar a sua atenção para a mensagem dessa noite de quarta-feira. O que Paulo vai dizer é que ele aprendeu que as coisas que se veem, as coisas que você percebe com os órgãos de sentido, né, o que você ouve, o que você vê, o que você sente o gosto, o que você sente na pele como tato, essas coisas que você pensa que acumulam, que você pode dizer que são suas, essas coisas, pela própria natureza temporal, né, existem por um tempo, elas deixam de existir. Elas se corrompem também, elas se estragam como o corpo. Então ele diz assim, eu não vou me atentar para isso, porque assim como o meu corpo está se corrompendo, dentro de mim tem um homem que se renova de dia em dia. Por quê? Porque eu aprendi a não colocar minha atenção, o meu desejo, o meu esforço, para tentar segurar o vento. Porque quando ele diz de coisas que se veem que são temporais, ele está falando, é como querer segurar o vento. Ter dinheiro, segurar dinheiro é como segurar o vento, ele vai embora. Ter pessoas, querer dominar, colocar perto de você, usar, é como segurar o vento. Elas também vão passar. Luísa Posse,
cantora, tem uma música que ela, num trecho, diz assim: enquanto eu viro a página, eu também sou página virada. Paulo está dizendo exatamente isso de outra forma. Ele está dizendo, olha, está tudo passando e eu também estou passando. Mas eu tenho agora uma consciência, porque eu entendi que Jesus é o cumprimento das profecias, é o esperado de Israel e o desejado das nações, que me mostra que existe uma eternidade posta em mim. Que eu já sou eterno. Que esse corpo que se corrompe, que vive nesse mundo que se corrompe, e vamos dizer de corrupção, chamando a atenção mais uma vez para esse sentido, como aquilo que se estraga com o tempo, aquilo que passa, esse corpo que se estraga e que passa com o tempo, no mundo que se estraga e que passa com o tempo, isso já está absorvido por uma eternidade que ele contempla quando fecha os olhos, quando fica no silêncio, quando entende que a eternidade é a manifestação do próprio Deus. Então a eternidade não é nem tempo. Eternidade não é, eu tenho dito isso já em outras mensagens, um acúmulo de dias e nem um instante parado. Mas é a própria essência de Deus. Em algumas traduções, Deus é chamado de o Eterno de Israel. Quando ele se manifesta a Moisés, e Moisés pergunta o nome, a tradução diz eu sou. Eu sou significa eterno. Qual é o teu nome? Ele diz eterno. Eu sou. É o eterno. É aquilo que não envelhece, é aquilo que não tem começo, não tem fim, que também não é. Porque o ainda é limitado por alguma coisa, pela dimensão do ser. Então é algo que extrapola, mas é algo de uma abstração tão concreta e de uma concretude tão abstrata que você só pode entender pela aceitação da fé. E aí Paulo diz, não atentando nós para as coisas que por sua própria natureza se corrompem, mas colocando toda a nossa atenção nas coisas que não são temporais, que são eternas. A mensagem dessa noite, de quarta-feira, que eu nem sei se vai ser assistida por muita gente, a última nós olhamos, foram até agora 32 pessoas que visualizaram. Uma fui eu, outra foi minha esposa, então tem 30. Tá bom. Eu nem sei se essa aqui vai alcançar 30, ou 3, ou se não vai alcançar. Ou se eu desse aqui uma receita de bolo, ninguém nem ia perceber. Mas o importante, que eu quero que você, que por acaso, ou por destino, ou por zelo, por interesse, resolveu assistir, é que a maior bobagem e o maior desinvestimento que um ser humano pode fazer é se esforçar para ter as coisas temporais, para acumular, para ter, imaginando que a felicidade está naquilo que ele vê, que ele ouve, que ele sente o gosto, que ele cheira e que ele sente na sua pele. Porque verdadeiramente essas coisas já passaram, já não existem, porque a sua natureza é temporal. E assim como essas coisas passam, você também está passando. Mas há em você uma chama de eternidade, que é o seu ser essencial, que é o seu espírito, é o sopro compartilhado de Deus por Deus, com você e comigo, que nos faz 3 coisas. Primeiro, nos faz indivíduos, cada um de nós é um indivíduo. Mas nós, indivíduos, fazemos um coletivo, somos parte uns dos outros. E como esse coletivo uno, parte uns dos outros, somos também parte de Deus e Deus é conosco. E isso é eterno. Então, é melhor atentar, o melhor investimento é atentar para as coisas de Deus. Conhecer a Deus
num controle absoluto de si mesmo. Não que eu tenha alcançado, mas eu estou tentando alcançar. A melhor coisa que você pode fazer é tentar ter domínio de você, pela fé em Deus. Isso aparece em 1 Coríntios, que Paulo também escreve, porque essa é a segunda carta. Na primeira, quando ele vai dizer que o domínio próprio é fruto do Espírito, a gente imagina que é como se o Espírito Santo fizesse acontecer na nossa existência como um passe de mágica. Pum, o Espírito Santo põe, nossa, agora eu já tenho domínio de mim. Não, não é verdade, não é assim. Não é. É fruto do entendimento que Deus dá dessa mensagem aqui. De tirar os olhos das coisas que são temporais e colocar nas que são eternas. De não sofrer como quem perde alguma coisa aqui, mas se alegrar como quem ganha alguma coisa na eternidade. A mensagem que mudou a vida de Paulo é que o Deus eterno é plenamente conhecido na pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo é o conhecimento de Deus, dando fruto de transformação dos nossos valores. Que Deus possa te abençoar e que possa me abençoar por muita graça e misericórdia dele. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja comigo e com você, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.